Fala pessoal, esta é a terceira e última parte de termoquímica. Hoje trago a vocês a lei de Hess, energia de ligação e entropia. Desde já, se inscreva no canal caso não seja inscrito e deixa aquele joinha, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos lá? Pessoal, trago a vocês agora a lei de Hess. Vou mostrar para vocês o método detalhado, que é o método da equação global. Logo mais, mostro a vocês o atalho. Observe a equação. Temos aqui a combustão da grafite formando CO, que é o monóxido de carbono. Pessoal, esta na prática é uma reação muito difícil de ser realizada, pois parte do carbono grafite acaba transformando o gás carbônico, outra parte às vezes nem queima. Então, para produzir CO a partir da combustão da grafite, não é nada muito simples. Então, para calcular o ΔH, é mais fácil procurar por um caminho mais indireto. Então, observe essas duas equações. Temos aqui a combustão da grafite produzindo CO2, que é mais provável, cuja o ΔH já foi calculado, é menos 393,5 kJ de energia, liberados nessa queima. E aqui na outra equação, tem-se o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio produzindo gás carbônico. E aqui nós também temos a quantidade de energia envolvida nesse processo. Então, se a gente somar essas duas equações, a gente acaba encontrando aquela inicialmente dada na questão, que é a chamada equação de referência, cujo ΔH é uma incógnita. Então, vamos observar aqui alguns detalhes. Aqui nós temos o carbono grafite na primeira equação. Veja que ele está antes da seta, está nesse primeiro membro da equação, onde ficam os reagentes. E observe na equação de referência, que foi a dada na questão, que nós também temos o mesmo carbono grafite, na mesma quantidade e antes da seta. Sendo assim, essa primeira equação, que estamos analisando aqui com ΔH de menos 393,5 kJ, esta equação não vai ter alteração alguma. Agora, olha só a segunda equação. Nós temos aqui o CO, está antes da seta, no primeiro membro da equação, e veja na referência que ele aparece após a seta, no segundo membro da equação. Então, como a gente tem que adequar essas equações à equação de referência, então essa segunda equação vai ter que ser invertida. A gente vai inverter por quê? Porque lá na referência, esse CO tem que estar depois da seta. E aqui na segunda equação ele aparece antes. Então a gente inverte para colocar ele depois. Então é o seguinte, a primeira equação não vai mudar nada, tá? Porque o carbono grafite continua sendo carbono grafite, na mesma posição, tanto na primeira equação quanto na referência. Já a segunda equação, ela vai ser invertida. Ou seja, o CO2 que fazia parte do segundo membro, agora está no primeiro. E o CO mais o meio mol de O2, que antes estava no primeiro membro da equação, agora fica no segundo membro. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma soma das equações para produzir a tão esperada equação global. Nesta soma, observaremos alguns detalhes. As fórmulas que se repetirem em uma equação no primeiro membro, na outra no segundo membro, essas fórmulas devem ser canceladas. Então, fiquem atentos para o CO2. Na primeira equação, nós temos ele depois da seta, e na segunda equação, nós temos ele antes da seta, na mesma quantidade. Então, cancela tudo. Agora, vamos ver outra coincidência aqui, que é o O2. Veja que na segunda equação, nós temos meio mol de O2, e na primeira, nós temos 1 mol de O2. Então, nessa segunda equação, arranca aqui o meio mol todo. Da primeira equação, arranca só a metade desse mol, sobrando assim mais meio mol, porque eu só posso cancelar quantidades iguais. Se na de baixo cancelou meio mol, na de cima tem que cancelar meio mol também. Como lá tinha 1, ao cancelar meio, sobra meio ainda. Agora, já que cancelou os oxigênios, e as moléculas de CO2, o que é que sobrou aqui? Sobrou o carbono grafite e meio mol de oxigênio, antes da seta. E depois da seta, na segunda equação, sobrou o CO. Então, essas peças que sobraram, a gente mantém agora na próxima equação. Carbono grafite antes da seta, meio mol de O2 antes da seta e o CO depois da seta.
cujo ΔH a gente vai procurar. Agora veja que essa equação que a gente obteve aqui no final é a mesma equação de referência dada lá no início. Então, que ΔH agora eu vou encontrar? O ΔH nada mais é do que a soma dos ΔHs que foram dados na questão. Então, somando aqui, menos 393,5 com mais 283,0, aqui o resultado vai dar menos 110,5 kJ. Lembrando que o ΔH da segunda equação era antes menos 283,0. E depois que a equação foi invertida, o ΔH também inverteu o sinal e ficou sendo 283 positivo. Isso porque qualquer alteração na proporção da equação altera também de forma proporcional a energia envolvida no sistema. Agora, vou passar para vocês o atalho. Olha, a mesma situação, a equação de referência e as duas equações para que a gente faça a alteração necessária para adequar com essa referência. Aí veja bem, na primeira equação inicia com carbono e grafite, a referência também, não muda nada. A segunda equação inicia com CO e na referência termina com CO. Isso implica em inverter a segunda equação. Agora veja, até aqui foi a mesma coisa. Onde está o atalho? Olha, pessoal, na maioria das questões, o interesse é apenas no ΔH, tá? Da equação de referência. Quase nunca vai querer saber equação global, só em casos bem específicos. Como quase sempre o objetivo final é calcular o ΔH, então aqui nós só vamos alterar o ΔH. Olha, a primeira equação não mudou nada, então o ΔH continua o mesmo, tá? Do mesmo jeitinho. Na segunda equação, a única alteração que teve foi a inversão. Então, o ΔH aqui é negativo, passa a ficar positivo. Só isso. Agora, o ΔH que a gente está procurando é só somar tudo. Menos 393,5 mais 283. Resultado, menos 110,5 kJ. Pessoal, veja só esse exemplo. Nós temos aqui 3 equações dadas com os respectivos ΔHs. E aqui nós temos a equação de referência. Então, veja bem aqui. Ó. Nessa primeira equação tem H2 gasoso. Aqui embaixo ele não aparece. Isso significa que na hora da soma das equações ele foi cancelado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o atalho, tá? Aqui nós temos F2. Veja que aqui na referência tem F2 também. Só que eu tenho um F2 na primeira e na segunda equação. Como ele se repete nas duas, é bom procurar comparar com outras substâncias que não têm essa repetição, porque facilita. Então aqui ó, nós temos 2HF, depois da seta. Na equação de referência, temos também o HF, depois da seta. Só que aqui é 4 e lá 2. Então, de 2 para 4, é só eu pegar essa primeira equação e multiplicar por 2. Então, eu já sei que a primeira equação vai ser multiplicada por 2, para que esses 2HF se tornem 4HF. Na segunda equação, veja que aqui depois da seta, nós temos CF4. E aqui embaixo, ó, nós também temos CF4. Só que aqui é um só, e aqui são 2. De 1 para 2, basta eu multiplicar por 2. Então, esta será a alteração da segunda equação. Na terceira equação, veja que nós temos aqui ó, C2H4 gasoso, né, depois da seta. E na referência, o C2H4, que está aqui, ó, aparece antes da seta, mas nas mesmas quantidades. Como aqui ele está depois da seta e aqui ele está antes, então essa equação vai ser invertida. Só isso. Então vamos lá. Esse ΔH, que vai ser multiplicado por 2, o sinal conserva, tá? Vai ficar negativo. E o dobro de 546 é 1092. 1092. No caso aqui, quilojoules. Agora veja bem. Na segunda equação, nós temos menos 680. E vai multiplicar por 2. Novamente, o sinal se mantém. E o dobro de 680 é 1360. Está aqui, ó, 1360 quilojoules. Agora veja que a terceira equação mudou apenas o sinal, pois a equação só foi invertida. Então aqui
onde era negativo, vai ficar positivo, 52 kJ. E o ΔH que a gente está procurando aqui, ó, nada mais é que a soma disso aqui tudo. Então, esses dois aqui de cima, sinais iguais, a gente soma, né, e conserva o mesmo sinal. E depois, como esse aqui de baixo é positivo, a gente faz a subtração dele. Então, veja bem aqui, ó, juntando aqui esses dois. Nós temos aqui que 2 mais 0 dá 2, 9 com 6 dá 15, vai 1, 1 mais 0 é 1, com mais 3, 4, e 1 mais 1, 2. Então, deu menos, porque conserva o sinal, menos 2.452. Agora eu vou somar com 52. Como os sinais são diferentes, eu vou diminuir. Então, de 2.452, tira 52, vai sobrar menos, porque conserva o sinal do módulo maior, menos 2.400 kJ. E esta é a resposta da questão. Agora veja, pessoal, energia de ligação nada mais é que a energia envolvida na quebra de ligações químicas. Veja bem essa tabela. Aqui tem-se o valor energético para quebrar algumas ligações, como, por exemplo, a ligação entre carbono e carbono de forma simples, exige aí cerca de 348 kJ por mol, né, para quebrar essa ligação. Agora, a ligação dupla entre carbonos exige aí um total de 612 kJ. Já a ligação entre carbono e hidrogênio, a ligação simples, é de 412. E a ligação simples hidrogênio com hidrogênio, 436. Então, veja, para cada tipo de ligação química, existe uma energia necessária para romper essas ligações. E com base nessas informações, a gente pode calcular o ΔH de uma reação inteira. Veja, por exemplo, a equação química do eteno reagindo com hidrogênio e produzindo o gás etano. Aí veja bem, para facilitar, é bom transformar essas fórmulas moleculares em fórmulas estruturais. Não que isso seja obrigatório. Para quem já tem a facilidade de mentalizar a estrutura das ligações, já pode fazer direto. Mas se ficar alguma dificuldade, é bom desenhar a fórmula estrutural, que a gente já viu também em aulas anteriores. Como, por exemplo, o C2H4 fica assim, né? O carbono sempre no centro. E aí, para o H2, a gente deixa assim, né? Uma ligação simples entre hidrogênios. Para o C2H6, a estrutura fica assim, o carbono sempre fazendo 4 ligações, cada hidrogênio sempre fazendo uma ligação. Agora, veja bem para a primeira estrutura, C2H4. A ligação dupla entre carbonos tem um total aí de 612 kJ. Já a ligação simples de hidrogênio com carbono tem aí em torno de 412 kJ. Mas observe claramente que existem aqui 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio nessa primeira fórmula. Por isso que o valor 412 deve ser multiplicado por 4. Já na próxima fórmula, só tem uma ligação entre hidrogênios, e essa ligação vale aqui no total 436. Já na última fórmula, a ligação entre carbono e carbono, na forma simples, mede aí um total de 348 kJ. E as outras ligações entre carbono e hidrogênio, cada uma 412 kJ. Como são 6 ligações entre hidrogênio e carbono nessa última fórmula, o valor 412 deve ser multiplicado por 6. Agora, insistindo aqui no cálculo, inicialmente 612 mais o quádruplo de 412 com mais 436, ou seja, somar tudo que existe antes da seta nos reagentes, dá um total aí de 2.696 kJ. E depois da seta, nós temos aqui 348 mais o sextuplo de 412, cujo total é 2.820. Agora aqui, pessoal, veja bem, é o momento da gente eliminar essa seta. Então, por que é o momento de eliminar a seta? Porque que agora só existe um valor apenas antes da seta e um valor após a seta. Agora aqui, pessoal, vale a concepção do que o que está antes da seta
está realizando o processo endotérmico, absorvendo energia para que a reação possa acontecer. E o que está depois da seta está realizando o processo exotérmico, ou seja, esvaziando, estabilizando a energia para firmar a nova ligação. Então, eliminando a seta ao valor que estava antes, fica com sinal positivo, porque o processo é endo, e o valor que estava após a seta fica sempre com valor negativo, porque o processo é exo. Aqui agora, sinais diferentes, subtrai e conserve o sinal do módulo maior. Então, o total aqui vai ser menos 124 kJ de energia. Então, veja que interessante. A gente calculou aqui o ΔH de uma reação através das energias envolvidas na quebra dessas ligações. E a esse conteúdo dá-se o nome de energia de ligação. E agora, para finalizar, o conceito de entropia. Pessoal, entropia a gente pode entender de forma resumida e bem contextualizada como o grau de desorganização de um sistema, é o grau de desordem do universo. Então, com o tempo, é esperado que as coisas se desorganizem mais do que se organizem. Então, uma imagem desse tipo, por exemplo, fica fácil entender que a que está à esquerda é o momento inicial. E com o tempo, as partículas tendem a se desorganizar. E essa é a tendência natural do universo. Então, esse princípio é o que nós chamamos de entropia. Como a próxima imagem, por exemplo, no início, as bolinhas bem organizadas, quando se misturam, né, com o passar do tempo, a tendência é se desorganizar. Então, quando existe uma organização maior, a gente diz que existe aí baixa entropia. Agora, quando a desordem toma conta, é porque o sistema está com alta entropia. Olha só essa imagem. Se uma pessoa jogar tijolos para cima, o esperado é que os tijolos caiam desorganizados. É muito mais esperado isso do que eles caírem todos empilhadinhos ali bonitinho. Então, a tendência natural é que as coisas, com o passar do tempo, venham a se desorganizar. Se você pega um copo de vidro, espero que não faça isso, mas é só uma analogia, joga no chão, o esperado é que ele vira cacos, ele quebra e vira cacos. Esse é o esperado. O oposto, os cacos voltarem e formar o copo, já não é o esperado. Então, essa é a tendência natural das coisas. Esse princípio damos o nome de entropia. E para calcular a entropia, basta dividir a quantidade de calor, né, que é dada em joules, pela temperatura absoluta, que é dada em Kelvin. Por isso que a unidade de entropia é o Joule por Kelvin. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Na descrição do vídeo tem um exercício, faça. E na próxima aula trago a correção para vocês. Valeu, galera. Tchau.